Antes de falarmos sobre o assunto principal, vamos voltar no tempo para criar uma contextualização, porque entender a evolução dos conhecimentos espirituais é importante para o tema de hoje. Nos primórdios do homem na Terra foi-nos dada a oportunidade de desenvolvermos os sentimentos básicos através do instinto. Estes sentimentos são todos muito importantes, tanto para a sobrevivência da espécie como para a evolução espiritual. Já havia também uma leve noção de divindade, de que algo maior nos criou. Com o advento da sociedade, nossos sentimentos foram se tornando mais complexos, muito ainda misturados às paixões humanas. Então, veio o tempo em que as religiões decifraram partes das leis divinas e criaram leis para refrear essas paixões. Não só nas leis mosaicas encontramos a direção para não matar, não trair, não roubar, ter honra, etc. Encontramos então as noções de bem e mal e a inspiração de que há um só Criador e não um panteão de deuses vingadores. Quando estávamos prontos, veio aquele de que as Escrituras falavam, nosso governador planetário Jesus Cristo. Nos abençoou com sua encarnação para nos alertar sobre o caminho que devemos tomar para curarmos nosso espírito e nos prepararmos para a verdadeira vida. Estávamos prontos então para começar a trabalhar nossa evolução moral com os melhores sentimentos de amor e caridade. Passamos por um necessário período de evolução intelectual com a Revolução Industrial. Nesse período, a maioria dos encarnados deixou sua evolução moral estacionada. Foi aí então que o Consolador prometido pelo Cristo veio na forma do Espírito da Verdade e esclareceu as lições de Jesus de forma clara e científica, através do trabalho de Allan Kardec. A forma científica e lógica que Kardec apresentou o advento do Espiritismo foi importante para despertar as mentes que estavam tão focadas no materialismo, esquecendo da sua espiritualidade. Era preciso, então, alertar para o sentimento que cresceu tanto nos últimos anos da humanidade, o egoísmo. O egoísmo, que, através dos sentimentos primários, criou dezenas de sentimentos híbridos que nos fazem ficarmos perdidos e sem direção, que nos fez esquecer de Deus e achar que a ciência era o seu oposto. Na codificação, encontramos inúmeros alertas ao egoísmo e devemos ter cuidado ao interpretar as menções contra o amor próprio. Nesse caso, a expressão amor próprio é utilizada como sinônimo de egoísmo. Era preciso nos despertar para o amor ao próximo e a caridade em um mundo em que o oposto estava se desenvolvendo com rapidez. Kardec conclui ao final de sua obra que o Espiritismo será uma filosofia em constante evolução. Hoje, os continuadores dessa doutrina nos trazem novas verdades e interpretações todos os dias. Percebemos que atualmente os benfeitores espirituais trabalham firme no propósito de nos despertar para o ciclo divino do autoconhecimento, autotransformação e o auto-amor. O auto-amor não é mais usado como sinônimo de egoísmo. Ele é a reorientação do egoísmo. É cuidar de si, pensar em si, mas com base no bem, não somente no seu, mas no de todos, dentro de sua própria realidade. Hermance Dufault, que quando encarnada foi médium e trabalhou com Kardec na codificação, hoje trabalha no plano espiritual no Hospital Esperança, especializado nas ciências das emoções e no estudo de como elas podem curar o nosso espírito. O trabalho do hospital já catalogou mais de 80 tipos de emoções que derivam das emoções básicas que vimos antes. Esse estudo é importante para que saibamos perceber as emoções e então nos educarmos a lidar com elas. Vamos fazer algumas considerações importantes sobre os relacionamentos a partir das respostas do Espírito da Verdade. Há almas que devem unir-se, então, desde suas origens, predestinadas a essa união, e cada um de nós tem, em alguma parte do universo, sua metade, a que fatalmente um dia se reunirá? Não há união particular e fatal de duas almas. A simpatia que atrai um espírito para o outro resulta da perfeita concordância de suas tendências. Se um tivesse que completar o outro, perderia sua individualidade. Abandonemos essa ideia de que o outro nos completa. Deus nos fez completos e nós devemos buscar nossa perfeição junto a Ele. Mas percebamos que, se somos atraídos para certos indivíduos,
é porque há um propósito divino nisso. Há no outro, na luz e na sombra, traços que nos ajudam a nos enxergarmos, nos percebemos para podermos nos curar. Hermance Dufault utiliza um caso para nos exemplificar a cegueira que temos como sombrio nos nossos relacionamentos. Um casal, Eduardo e Ana, foram ser atendidos por um médium em um centro espírita. O espírito de Maria Modesta falava através do médium com o casal em crise. Maria Modesta, quando encarnada, era coordenadora do Sanatório Espírita de Uberaba, pioneiro nos trabalhos de desobsessão. Eduardo explica a Maria Modesta que precisa de ajuda nas provas do casamento. Diz que sua esposa Ana não acredita em espiritismo e está ali a contragosto. Conta que pediu uma mensagem mediúnica no centro que frequenta e que recebeu uma mensagem muito clara dizendo que ele tinha um karma com Ana. Diz que explicou para a esposa que esta era a causa de seus conflitos. Ana é uma mulher de negócios de sucesso e que tem o foco no trabalho. Eduardo reclama que ela não quer parar de trabalhar, ter filhos e dedicar seu tempo à família, e que essa é a causa dos problemas. Ele a considera materialista e se vê na obrigação de instruí-la para que mude. Ele busca uma afirmação de Maria Modesta de que se Ana viesse para a doutrina, seus problemas estariam resolvidos. A mentora pergunta se a doutrina melhorou Eduardo. Ele afirma que sim, que é uma pessoa melhor e que faz caridade material e participa das atividades da casa, toma passes. Maria Modesta então afirma que isso é exercício e que devemos medir nossa melhora pessoal avaliando nosso relacionamento com as pessoas com que convivemos, principalmente aquelas que amamos. Ana então diz que Eduardo está totalmente bitolado na doutrina e que está ausente. Quando presente, só fala nisso e tenta convencê-la a mudá-la. Ela quer seu marido de volta. Eduardo, ainda cego, diz que Ana faz terapia e que isso a afastou dele. Ele quer salvá-la, pois na visão dele, ela está sendo egoísta. Modesta então faz Eduardo entender que ele está enxergando o próprio egoísmo em Ana. Ela diz: o seu sombrio está na insegurança, no medo, um dos sentimentos mais difíceis de serem enfrentados. Você recrimina em Ana o que mais precisa adquirir: a coragem, a força de se envolver com os bens materiais sem possessividade. Seus impulsos de apego e controle sempre foram desordenados e além de suas forças. O seu sombrio se retrata no luminoso de Ana. Vemos que, enquanto Ana fazia terapia e descobria a si mesma, desenvolvia seu potencial de luz, seu alto amor, e até se abriu ao espiritismo ao final do atendimento. Eduardo não estava aproveitando as oportunidades de estar ao lado de um espírito destinado a estar com ele para sua auto-melhora, mostrando ele a luz que ele também possui e que estava nas sombras. Hermance Dufault nos alerta para 3 ilusões comuns que temos em nossos relacionamentos: acreditar que nosso amor é capaz de modificar alguém, acreditar que somos responsáveis pelas escolhas de quem amamos e acreditar que amar é dar mais importância a quem amamos do que a nós mesmos. Estas ilusões têm como base o egoísmo. Desviando o foco de nós mesmos na tentativa de mudar o outro, criamos a sensação de importância para nós mesmos. Amar, nas condições evolutivas que temos hoje, é construir relações afetivas que fazem florescer o melhor de cada um. O autoconhecimento nos faz reconhecer e aceitar a própria sombra. O amor nos traz o desejo de deixar essas sombras, enquanto podemos enxergar a luz do outro com o esquecimento das sombras dele ou dela. Temos as ferramentas à nossa disposição: terapias, a psicologia, grupos de autoconhecimento. Podemos transformar as emoções de sombra em adubo para a colheita de emoções de luz. Quando entendermos o real significado do primeiro mandamento que o Mestre Jesus nos ensinou, daremos mais importância ao auto-amor, pois para amar bem ao próximo, precisamos primeiro amar bem a nós mesmos.